Olá, eu sou Michele Souza e seja muito bem-vindo ao canal Audiobook Crime e Mistério. Hoje vamos acompanhar mais uma história de Agatha Christie, O Rei de Paus. Não se esqueça de deixar seu like caso goste desse conteúdo. Então, vamos ao livro! A realidade é mais estranha do que a ficção. Comentei, deixando de lado o Daily Newsmonger. O comentário talvez não fosse original e irritou o meu amigo. Inclinando a cabeça, que lembrava um ovo, o homenzinho retirou uma imaginária partícula de poeira de suas calças de vincos impecáveis e disse: "Que pensamento profundo! Meu amigo Hastings está se revelando um filósofo." Sem demonstrar qualquer milindre ante sua inesperada zombaria, indiquei-lhe o jornal que acabara de folhear. "Já leu o jornal dessa manhã?" "Já, e quando terminei, dobrei-o com cuidado e simetria, e não o atirei ao chão como acaba de fazer, com sua lamentável falta de ordem e método." O mal de Poirot é sua idolatria pela ordem e pelo método. Chega ao ponto de atribuir-lhes todas as suas vitórias. Então deve ter lido a notícia do assassinato do empresário Henry Redburn. Foi o que provocou meu comentário. A realidade não é somente mais estranha que a ficção, é também mais dramática. Imagine uma família de classe média típica desse país, composta de pai, mãe, um filho e uma filha. Os homens vão para o trabalho na cidade todos os dias e as mulheres cuidam da casa. Suas vidas decorrem em perfeita tranquilidade e monotonia, pois na noite de ontem, quando a família Oglander jogava pacificamente bridge em sua sala de estar em Daisy Mead, uma das portas envidraçadas abre-se de sopetão e uma mulher invade o aposento. Seu vestido de cetim cor de areia está manchado de sangue. Ela balbucia uma palavra, assassinado, e cai no chão inconsciente. Talvez a tenham reconhecido por seu retrato nos jornais. É Valéria Sancler, a famosa dançarina, última coqueluche de Londres. Essa narrativa eloquente é sua ou do Daily Newsmonger? Na pressa de lançarem nova edição, o Daily Newsmonger restringiu-se aos simples fatos, mas logo percebi as possibilidades dramáticas da história. Poirot balançou a cabeça pensativo. Onde está a natureza humana está o drama, mas nem sempre onde acreditamos vê-lo. Lembre-se disso. Também estou interessado no caso, pois é provável que venha a colaborar em sua investigação. É verdade? É. Um cavalheiro telefonou-me essa manhã para marcar uma hora para o príncipe Paul da Maurânia. Mas o que tem esse fato a ver com o caso? Pelo jeito, não tem lido as seções de mexericos dos jornais. Aquelas que começam assim: "Um passarinho me contou." Olha aqui. E me indicou um parágrafo com seu dedo curto e roliço. Que um príncipe do continente está encantado por uma famosa dançarina que agora ostenta no dedo anular um novo e deslumbrante solitário. Mas prossiga a sua dramática narrativa, disse Poirot. Deixou Mademoiselle desmaiada na sala de estar, lembra-se? Encolhi os ombros. Em consequência, as primeiras palavras pronunciadas por Mademoiselle Sancler, ao recobrar a consciência, Mr. Oglander e o filho saíram, um para chamar um médico que socorresse a dama, que evidentemente sofria de choque, e o outro para a delegacia, onde contou sua história e conseguiu que a polícia o acompanhasse a Mondésir, a magnífica propriedade do Mr. Redburn, vizinha a Daysmith. Encontram esta conhecida personalidade, que gozava de uma reputação duvidosa, caída na biblioteca, com um crânio arrebentado como uma casca de ovo. "Parece que tolhi o seu estilo", disse Poirot amavelmente. "Peço-lhe desculpas." "Ah, aí vem o príncipe." Nosso nobre visitante foi anunciado sob o título de Conde Feodor. Era um jovem de estranha aparência, alto, nervoso,
com um queixo indeciso, a famosa boca dos Maurenberg e os olhos escuros e ardentes de um fanático. É Monsieur Poirot? Meu amigo inclinou-se. Monsieur, estou numa situação angustiosa, mais dolorosa do que possa imaginar. Poirot fez-lhe um gesto tranquilizador. Compreendo sua ansiedade. Mademoiselle Sinclair é uma amiga muito querida, não é verdade? O príncipe respondeu com simplicidade. Espero fazê-la minha esposa. Poirot ergueu a cabeça e seus olhos mudaram de expressão. O príncipe prosseguiu. Não serei o primeiro da minha família a realizar um casamento morganático. Meu irmão, Alexandre, também desafiou o imperador. Vivemos agora numa era mais esclarecida, livre dos preconceitos de casta. Além disso, Mademoiselle Sinclair é na realidade de uma estirpe tão nobre quanto a minha. Não ouviu boatos sobre o seu passado? Há muitas histórias românticas sobre suas origens, o que é comum no caso de bailarinas célebres. Já ouvi falar que seria filha de uma faxineira irlandesa e também de uma grã-duquesa russa. A primeira história não passa de uma tolice, naturalmente, disse o jovem. Mas a segunda é verdadeira. Valérie, embora tenha jurado guardar segredo, deixou-me entrever a verdade. Além disso, ela o demonstra inconscientemente de 1000 maneiras. Acredito em hereditariedade, Monsieur Poirot. Eu também acredito, disse Poirot pensativo. Tenho visto estranhas coisas a este respeito. Mas, voltando ao assunto, Monsieur le Prince, o que deseja de mim? O que teme? Posso falar com franqueza, não? Há qualquer elemento que possa ligar Mademoiselle Sinclair ao crime? Ela conhecia Redburn, não? Conhecia. Ele se dizia apaixonado por ela. E ela? Nada tinha a lhe dizer. Poirot lançou-lhe um olhar penetrante. Ela possuía algum motivo para temê-lo? O jovem hesitou. Houve um incidente. Já ouviu falar em Zara, a vidente? Não. Ela é maravilhosa. Devia ir vê-la. Valérie e eu fomos consultá-la na semana passada. Zara leu as cartas para nós. Falou para Valérie de dificuldades, de nuvens tempestuosas, se acumulando no horizonte, e finalmente virou a última carta. Era o rei de paus. Ela disse a Valérie: ele significa desastre para você. Tome cuidado. Há um homem que a tem em seu poder. Sabe a quem me refiro? Valérie estava pálida, balançou a cabeça e disse: sim, sei. Logo depois saímos. As últimas palavras de Zara foram uma advertência para Valérie. Tome cuidado com o rei de paus. O perigo a ameaça. Interroguei Valérie, mas ela nada quis me dizer e assegurou-me que tudo estava bem. Mas agora, depois dos acontecimentos de ontem, estou mais certo do que nunca de que o rei de paus era Redburn, que ele era o homem que Valérie temia. O príncipe calou-se abruptamente. Agora pode compreender minha preocupação quando abri o jornal essa manhã. Suponhamos que Valérie, num acesso de desespero... Não é possível. Poirot levantou-se e deu umas palmadinhas tranquilizadoras no ombro do rapaz. Não se desespere. Peço-lhe, deixe tudo em minhas mãos. O senhor irá a Streatland? Sei que ela ainda está lá, em Daysmead, prostrada pelo choque. Irei imediatamente. A embaixada facilitará seus passos. Terá livre acesso ao local do crime. Então, partiremos já. Hastings, quer me acompanhar? Mondésir era uma belíssima casa moderna e confortável. Uma curta estrada dava acesso à construção e lindos jardins estendiam-se aos fundos da casa por uma vasta extensão. Quando mencionamos o nome do príncipe Paul, o mordomo levou-nos imediatamente à cena da tragédia. A biblioteca era um aposento magnífico,
estendendo-se da fachada aos fundos da casa, com uma grande janela em cada extremo, uma dando para a entrada e a outra para os jardins. O corpo fora encontrado no nicho formado pela segunda. Tinha sido removido há pouco tempo, depois que a polícia concluíra seus exames. Que aborrecimento! Murmurei para Poirot. Podem ter destruído provas importantes. Meu amigo sorriu. Quantas vezes preciso dizer-lhe que a solução está aqui dentro? Ele inclinou o crânio. Nas pequeninas células cinzentas do cérebro, e que se encontram as pistas para todos os mistérios. E virando-se para o mordomo, perguntou-lhe. Suponho que não houve modificações no aposento, além da retirada do corpo. Não, senhor. Está exatamente como a polícia o encontrou na noite de ontem. E as cortinas? Vejo que elas encobrem o nicho formado pelas janelas. E a mesma coisa na fachada da frente. Estavam fechadas a noite passada? Estavam, sim, senhor. Corro-as todas as noites. Então, Redburn deve tê-las aberto? Creio que sim, senhor. Sabe se o seu patrão esperava algum visitante ontem à noite? Ele não disse, senhor, mas deu ordem para que não o perturbássemos depois do jantar. Há uma porta abrindo da biblioteca para o lado da casa. Ele poderia admitir qualquer visitante por ali. Este procedimento era habitual? O mordomo tossiu discretamente. Acredito que sim, senhor. Poirot dirigiu-se à porta em questão. Não estava trancada. Desceu ao terraço que acompanhava a fachada lateral, terminando na frente da entrada de acesso e atrás numa parede de tijolos vermelhos. É o pomar, senhor, explicou o mordomo. Há um portão de entrada ali adiante, mas está sempre fechado depois das 6 horas. Poirot fez um sinal de aquiescência e tornou a entrar. Não ouviu ruídos alarmantes ontem à noite? Perguntou ao mordomo. Bem, senhor, ouvimos vozes na biblioteca um pouco antes das 9, mas isso era habitual, especialmente tratando-se de voz feminina, e como fomos todos então para a sala dos criados, que fica no outro extremo, não ouvimos mais nada, até que chegou a polícia por volta das 11 horas. Quantas pessoas falavam? Não poderia precisar, senhor. Só notei a da senhora. O Dr. Ryan ainda está aqui, senhor. Se desejar vê-lo... Aceitamos presunçosos a sugestão e, em poucos minutos, o médico, um homem de meia idade, muito cordial, juntou-se a nós e forneceu a Poirot todas as informações ao seu alcance. Redburn fora encontrado caído junto à janela, perto do banco largo de mármore embutido, no nicho formado por aquela. Tinha 2 ferimentos, um entre os olhos e o outro que o matara na parte posterior do crânio. Estava deitado de costas? Estava. Olhe as marcas. E ele indicou uma mancha escura no assoalho. O ferimento do crânio poderia ter sido causado pela queda? Impossível. Qualquer que tenha sido a arma, ela penetrou no crânio a alguma profundidade. Poirot examinou pensativo o local. No recesso, formado pela janela, havia um banco de mármore com os braços esculpidos em feitio de cabeça de leão. Os olhos do meu amigo se iluminaram. Suponhamos que ele tenha caído para trás e batido o crânio nessa cabeça de leão. Daí, escorregado ao chão. Essa pancada não produziria um ferimento semelhante ao que o senhor descreveu? É possível, mas o ângulo em que estava o corpo não confirma essa teoria, e, além disso, encontraríamos vestígios de sangue no mármore. O banco pode ter sido lavado? O médico encolheu os ombros. Isso é muito pouco provável. Não traria vantagens a ninguém dar a um acidente o aspecto de assassinato. Concordo, disse Poirot.
Acredita que qualquer dos dois golpes possa ter sido desferidos por uma mulher? Na minha opinião, não. Acaso está pensando em Mademoiselle Sinclair? Não penso em ninguém em particular até ter certeza, disse Poirot num tom suave, examinando a porta envidraçada. O médico explicou. Foi por aí que Mademoiselle Sinclair fugiu, por entre as árvores. Pode-se ver ao longe Daisy Mead. Há outras residências mais próximas na direção da estrada, mas deste lado, Daisy Mead é a única visível. Agradeço suas informações, doutor, disse Poirot. Venha, Hastings. Vamos seguir os passos de Mademoiselle. Com Poirot à minha frente, atravessamos o jardim. Passamos por um portão de ferro batido e cortamos por um pequeno bosque até chegarmos à entrada de Daisy Mead. Uma casa pequena e despretensiosa com cerca de 2.000 metros quadrados de terreno. Alguns degraus levavam a uma porta lateral envidraçada. Poirot indicou-a com um aceno de cabeça. Foi por ali que Mademoiselle entrou. Nós que não estamos numa situação tão aflitiva, entraremos pela porta da frente. Uma criada nos recebeu e conduziu-nos à sala de estar, antes de ir procurar Mrs. O'Glander. O aposento, evidentemente, não fora arrumado desde a noite anterior. A lareira ainda estava cheia de cinzas, e a mesa de bridge deslocada para o centro da sala, com suas cartas do morto viradas para cima e as cartas de cada jogador ainda em frente a seus lugares. A sala estava atulhada de bibelôs e vários horríveis retratos de famílias decoravam as paredes. Poirot examinou-os com mais complacência que eu e alinhou 2 que estavam tortos. La femme, são fortes os laços de sangue, não? Os sentimentos suprem a falta de beleza. Concordei, olhando o retrato de um grupo dominado por um senhor de Suíças, uma senhora com um penteado alto, um garoto forte e atarracado e 2 meninazinhas enfeitadas com um número excessivo de laçarotes de fita. Deduzi que era uma fotografia antiga da família O'Glander e examinei-a com interesse. A porta abriu-se e uma jovem entrou. Seus cabelos escuros estavam presos num arranjo severo e trajava uma saia de tweed e um casaco de lã de uma cor neutra. Havia uma pergunta em seus olhos. Poirot adiantou-se. É Mrs. O'Glander? Lamento importuná-la depois do transtorno por que passaram. Ficamos bastante preocupados, admitiu a jovem com cautela. Comecei a suspeitar de que os aspectos dramáticos do caso não haviam sido percebidos por Miss O'Glander, que sua falta de imaginação a impedia de sentir a tragédia. Minha impressão acentuou-se com suas palavras seguintes. Peço desculpas pelo desarranjo da sala. Os criados ficam excitados com qualquer tolice. Estavam reunidos nesta sala na noite de ontem? Sim, jogávamos bridge depois da ceia quando... Desculpe-me interrompê-la, mas há quanto tempo estavam jogando? Bem, Miss O'Glander refletiu um instante. Não posso precisar, mas quando ela entrou por volta das 10 horas, já jogávamos várias partidas. E a senhorita, onde estava sentada? Em frente à janela. Jogava de parceria com minha mãe e acabara de dizer uma sem trunfo, quando inesperadamente a porta envidraçada se abriu e Miss Sinclair precipitou-se dentro da sala. A senhorita a reconheceu? Tive uma vaga ideia de que já vira seu rosto antes. Ela ainda está aqui, não? Está, mas recusa-se a receber qualquer pessoa. Ainda está muito prostrada. Penso que ela me receberá. Quer dizer-lhe que vinha a pedidos insistentes do príncipe Paul da Maurânia? Pareceu-me que a menção de um príncipe real abalou a calma imperturbável de Miss O'Glander, mas ela deixou a sala para cumprir sua missão.
sem mais comentários, e voltou quase imediatamente após parar para dizer que Mademoiselle Sinclair nos receberia em seu quarto. Subimos as escadas até um quarto amplo e arejado. Num sofá junto à janela, uma mulher estava reclinada. À nossa entrada, virou a cabeça. O contraste entre as duas mulheres era gritante e fazia-se mais veemente ainda pela ligeira semelhança de coloração e de traços fisionômicos. Mas que diferença! O olhar, os gestos, tudo em Miss Sinclair era expressivo, dramático. Uma atmosfera de romance parecia envolvê-la. Um penhoar de flanela vermelha aquecia seus pés. Uma peça de vestuário bastante prosaica, mas o encanto de sua personalidade conferia-lhe um sabor exótico, e ele transformava-se em reluzente manto oriental. Os grandes olhos escuros da jovem procuraram Poirot. O senhor vem da parte de Poe? A voz dela ajustava-se à sua personalidade. Era profunda e lânguida. Venho, mademoiselle. Estou aqui para servir a ambos. O que deseja saber? Tudo o que aconteceu na noite passada. Tudo. Ela deu um sorriso cansado. Pensa que eu mentiria? Não sou estúpida. Vejo claramente que nada posso esconder. O senhor que morreu sabia um segredo de minha vida e ameaçou divulgá-lo por causa de Poe. Tentei entrar em acordo com ele. Não poderia arriscar-me a perder Poe. Agora que Redburn está morto, estou em segurança. Mas apesar disso, eu não o matei. Poirot sacudiu a cabeça e sorriu. Não era necessário que o dissesse, mademoiselle. Agora, conte-me o que aconteceu na noite passada. Eu lhe ofereci um dinheiro. Ele fingiu estar disposto a negociar e marcou um encontro para as 9 horas da noite passada. Eu conhecia a casa, já estivera lá antes. Deveria entrar pela porta lateral da biblioteca, para que os criados não me vissem. Desculpe-me, mademoiselle, mas não teve medo de ir lá sozinha à noite? Fora imaginação minha, ou ela teria hesitado antes de responder. Talvez eu tivesse medo, mas não havia ninguém a quem pudesse pedir que me acompanhasse. E estava desesperada. Redburn recebeu-me na biblioteca. Que homem horrível! Estou satisfeita com sua morte. Ele brincou comigo como um gato atormentando um pobre camundongo. Zombava de mim enquanto eu implorava, suplicava de joelhos. Ofereci-lhe todas as minhas joias em vão. Então ele impôs suas condições. Talvez o senhor possa imaginar quais fossem. Recusei. Disse-lhe o que pensava dele. Injuriei-o e ele permaneceu calmo e sorridente. Quando me calei finalmente, ele dirigiu-se às cortinas, de onde viera um ruído suspeito, e correu-as num gesto rápido. O homem que estivera ali escondido, maltrapilho, com um ar feroz, saltou e golpeou o Mr. Redburn 2 vezes com violência e ele caiu. O vagabundo agarrou-me com suas mãos ensanguentadas, mas consegui me desvencilhar. Pulei pela janela e corri para salvar a minha vida. Então, vi as luzes dessa casa e corri para cá. As venezianas estavam abertas e vi algumas pessoas jogando baralho. Quase me lancei para dentro da sala, consegui balbuciar assassinado e desmaiei. Obrigado, mademoiselle. Deve ter sido um grande choque para seu sistema nervoso. E quanto a esse vagabundo, pode descrevê-lo? Lembra-se de como ele estava vestido? Não, foi tudo muito rápido, mas poderia reconhecer aquele homem em qualquer lugar. Seu rosto está impresso em meu cérebro. Só mais uma pergunta, mademoiselle. As cortinas da outra janela, a que abre para a entrada de acesso, estavam fechadas? Pela primeira vez, uma expressão de perplexidade apareceu no rosto da bailarina. Ela esforçava-se para recordar. Bien, mademoiselle.
Tenho quase certeza. Sim, tenho certeza. Elas não estavam fechadas. É curioso, já que as outras estavam, mas não creio que tenha importância. Vai ficar aqui muito tempo, mademoiselle? Na opinião do médico, já devo estar em condições de voltar à cidade amanhã. Ela olhou para certificar-se de que Mrs. Oglander havia saído. Esta gente tem sido muito bondosa, mas não fazem parte do meu mundo. Eu os choco e, bem, não simpatizo com a burguesia. Em suas palavras, havia um leve traço de amargura. Compreendo, disse Poirot. Espero não a ter fadigado em demasia com as minhas perguntas. De forma alguma, monsieur. Estou ansiosa para que Paul tome conhecimento dos fatos tão cedo quanto possível. Desejo-lhe um bom dia, mademoiselle, disse Poirot despedindo-se, e ia saindo quando indicou um par de delicados sapatos de cromo e perguntou: São seus, mademoiselle? São, monsieur. A criada acabou de trazê-los. Alguém os deve ter limpo. Fez Poirot quando descíamos as escadas. Então os empregados não estão nervosos demais para limparem sapatos, embora não tenham limpo a lareira? Bem, mon ami, a princípio acreditei perceber algum ponto estranho, mas receio agora que tenhamos de dar o caso como encerrado. Tudo me parece bastante claro. E o assassino? Hercule Poirot não corre atrás de vagabundos, retrucou ele com arrogância. Encontramos Mrs. Oglander no vestíbulo. Os senhores poderiam esperar um minuto na sala de estar? Mamãe gostaria de lhes falar. O aposento ainda não fora arrumado, e Poirot distraidamente juntou as cartas e as embaralhou, com suas mãos pequenas e bem cuidadas. Sabe o que estou pensando, meu amigo? O quê? Perguntei ansioso. Acho que Miss Oglander cometeu um erro em declarar uma sem trunfo. Deveria ter dito 3 de espadas. Ora, Poirot, mon Dieu, não posso falar o tempo todo em sangue e mistérios profundos. Mas meu amigo abandonou o ar brincalhão e subitamente animado disse: Hastings, veja, está faltando o rei de paus neste baralho. Zara! Exclamei. O quê? Ele não pareceu compreender a minha alusão. Arrumou as cartas mecanicamente e guardou-as no estojo. Seu rosto estava sério. Hastings, disse ele finalmente. Eu, Hercule Poirot, estive a ponto de cometer um grave erro. Olhei para ele impressionado, mas sem nada entender. Precisamos recomeçar, Hastings. Precisamos recomeçar. Mas desta vez não erraremos. Suas palavras foram interrompidas pela chegada de uma atraente mulher de meia-idade. Poirot fez-lhe uma inclinação respeitosa. Acaso o senhor é amigo de Miss St. Clair? Vim a pedido de um amigo dela, madame. Ah, compreendo. Pensei que... Poirot indicou-lhe as janelas. As venezianas não estavam descidas ontem à noite? Não. Deve ter sido por isso que Miss St. Clair viu as nossas luzes com tanta clareza. Havia luar ontem. Do seu lugar em frente à janela, a senhora não viu Miss St. Clair se aproximando? Estávamos muito entretidos com o jogo, e nada semelhante jamais nos havia acontecido. Acredito, madame, e quero tranquilizá-la. Mademoiselle St. Clair vai embora amanhã. O rosto da boa senhora desanuviou-se. Desejo-lhe um bom dia, madame. Uma criada limpava os degraus quando passamos pela porta. Poirot dirigiu-se a ela.
Foi você quem limpou os sapatos da jovem que está lá em cima? A moça sacudiu a cabeça. Não, senhor. Não creio que tenham sido limpos. Quem os limpou, então? Perguntei a Poirot enquanto descíamos a estrada. Ninguém. Eles não estavam sujos. Concordo que não ficariam enlameados se tivessem sido usados na estrada numa noite de bom tempo. Mas, depois de atravessar aquele longo trecho de relva alta entre as árvores... Nesse caso, deveriam estar mesmo sujos. E Poirot deu um estranho sorriso. Mas... Meu amigo, tenha um pouco de paciência. Vamos voltar a Mondésir. O mordomo pareceu surpreso ao nos ver retornar, mas não fez nenhuma objeção a que voltássemos à biblioteca. Ei, a janela não é essa, Poirot! Exclamei, quando o vi dirigir-se à fachada da frente. Pois penso o contrário, meu amigo. Olha aqui. E ele indicou a cabeça do leão de mármore. Percebi uma pequena mancha desbotada. Poirot apontou para uma mancha semelhante no assoalho encerado. Alguém acertou um soco entre os olhos do Redburn. Este caiu para trás e seu crânio chocou-se com um braço de mármore. E ele escorregou ao chão. Depois, arrastaram-no até a outra janela e deixaram lá, mas num ângulo diferente, como nos explicou o médico. Mas por quê? Não vejo a finalidade dessa mudança. Pelo contrário, era essencial e constituiu a chave para a identidade do assassino. Mas não devíamos dar-lhe esse rótulo, pois não teve a intenção de matar Redburn. Deve ter sido um homem bastante vigoroso. Por ter arrastado o corpo através da sala? Por mais do que isso. Este foi um caso muito interessante, embora eu tenha me conduzido como um imbecil. Está insinuando que já sabe de tudo e o caso está encerrado? Estou. Um detalhe me veio à mente. Ainda não, exclamei. Há uma coisa que você não sabe. E o que é? Onde está o rei de paus que faltava ao baralho? Esta tem graça, meu amigo. Por quê? Porque ele está aqui no meu bolso. E apresentou-o como num passe de mágica. Fiz eu meio desapontado. Onde você o encontrou? Aqui? Não há nada de sensacional nessa descoberta. A carta fora simplesmente esquecida dentro do estojo. E mesmo assim forneceu-lhe uma pista, não foi? É verdade, mon ami. Devo meus agradecimentos à sua majestade. E a Madame Zara. Sim, a esta senhora também. Bem, que faremos agora? Vamos voltar à cidade. Mas primeiro preciso trocar umas palavras com uma certa senhora de Daysmith. A mesma criadinha abriu-nos a porta. Estão todos almoçando agora, a menos que queira ver Miss St. Clair, que está repousando. Gostaria de falar com Miss Soglander. Alguns minutos. Quer chamá-la? Ela nos conduziu à sala de estar. Ao passar pela sala de refeições, tive uma rápida visão da família. Agora, acrescida da presença de 2 homens fortes e atarracados, um de bigode e o outro barbado. Em poucos minutos, Mrs. Soglander veio ao nosso encontro. Havia uma pergunta em seus olhos. Poirot inclinou-se. Madame, temos um grande respeito pelas suas mães em nosso país. A família é a base de tudo. Miss Soglander ficou espantada com essa introdução. É por essa razão que estou aqui, para tranquilizar uma mãe aflita. O assassinato de Mr. Redburn não será descoberto. Não tenha receio. Eu, o Hércule Poirot, lhe asseguro. Estou certo, não estou? Ou acaso será a esposa que cumpre tranquilizar? Houve um pequeno silêncio.
Miss Oglander dirigiu um olhar penetrante a Poirot, tentando avaliá-lo. Finalmente, disse num tom baixo: Não sei o que descobriu, mas está certo. Poirot balançou a cabeça muito sério. É tudo, madame. Não tenha receio. Os policiais ingleses não têm os olhos de Hercule Poirot. E, indicando um retrato na parede, perguntou: A senhora teve 2 filhas, madame? A outra está morta? Houve uma nova pausa enquanto ela o fitava. Finalmente respondeu: Sim, ela morreu. Ah, fez Poirot e acrescentou: Bem, precisamos voltar a Londres. Permita-me devolver-lhe este reis de paus do seu baralho. Foi a única falha da encenação. Sabe, ninguém acreditaria que teriam podido jogar por quase 1 hora só com 51 cartas. Bonjour. E agora, meu amigo? Disse-me Poirot enquanto nos dirigíamos apressados para a estação. Já descobriu tudo, não? Não descobri nada. Quem matou o Redburn? John Oglander Jr. Não sabia ao certo se fora o pai ou o filho, mas inclinava-me para o filho, por ser o mais jovem e mais forte dos 2. Tinha que ser um deles por causa da janela. Por quê? Havia 4 saídas da biblioteca, 2 portas e 2 janelas. 3 dessas saídas davam para a frente, direta ou indiretamente. Era preciso fazer acreditar que a tragédia ocorrera na janela dos fundos, para dar a impressão de que fora o acaso que impelira Valérie Sinclair para Daysmith. Na realidade, ela desmaiou, e John Oglander carregou-a nos ombros. Foi por isso que eu disse que ele deveria ser um homem forte. Então os 2 vieram juntos? Vieram? Lembra-se da hesitação de Valérie quando lhe perguntei se não tivera receio de vir só? John Oglander a acompanhou, o que não deve ter melhorado em nada a disposição de Redburn. Eles discutiram e deve ter sido algum insulto dirigido a Valérie que fez Oglander agredi-lo. O resto você já sabe. Mas por que bridge? São necessárias 4 pessoas para jogar bridge. Um fato óbvio como esse é muito convincente. Ninguém imaginaria que só havia 3 pessoas naquela sala naquela noite. Eu ainda estava intrigado. Há um fato que eu não entendo. O que tem os Oglander a ver com a bailarina Valérie Sinclair? Ora, admira-me que não tenha descoberto depois de ter olhado tanto tempo aquele retrato na parede. Mais tempo do que eu. A outra filha de Miss Oglander pode estar morta para a família, mas o mundo a conhece como Valérie Sinclair. O quê? Não notou a semelhança quando viu as 2 irmãs juntas? Não, confessei. Só pensei quão extraordinariamente diferentes elas eram. A sua mente se deixa influenciar muito por impressões externas e românticas, meu caro Hastings. Os traços fisionômicos das 2 são quase idênticos, assim como a cor da pele e dos cabelos. O fato interessante é que Valérie se envergonha tanto de sua família quanto esta dela. Apesar desse fato, no momento de perigo, ela recorreu ao irmão. E quando os acontecimentos se complicaram, todos se mantiveram coesos, numa maravilhosa união. Os laços sanguíneos são muito fortes e naquela família todos são capazes de representar. E daí que Valérie herdou seu talento dramático. Como o príncipe Paul, também acredito em hereditariedade. Eles conseguiram enganar até a mim. Se não fosse por um feliz incidente e por uma resposta de Miss Oglander em que contradisse sua filha quanto à sua posição na mesa do jogo. A família Oglander teria derrotado Hercule Poirot.
O que você dirá ao príncipe? Que Valerie não poderá ter cometido o crime e que duvido que possam localizar o assaltante. Pedir-lhe-ei que apresente meus cumprimentos a Zara. Que coincidência curiosa! Penso que intitularei este caso de A Aventura de Rei de Paus. Que acha, meu amigo? Se você chegou até aqui, muito obrigado por ouvir. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder mais conteúdos como esse. Um grande beijo e até o próximo livro.